A oratória é um dos grandes assuntos que temos a falar por agora, pois ela é a maneira como a mente se manifesta pela linguagem. Uma das coisas mais importantes de todos os povos era a sua língua. Era o culto que se tinha à boa fala da língua, pois aqueles que falavam bem tinham domínio do pensamento. E o pensamento são simploriamente símbolos. Todas as civilizações, todas as nações, todos os povos construíam seus mundos através da linguagem. E aqueles que expressavam, sabiam se expressar, eram aqueles que possuíam uma percepção do mundo maior. Muito maior do que o normal, muito maior do que a média. Porque eles tinham o domínio da fala, o domínio da oratória. Isso é tão importante dentro de tantas civilizações que em alguns lugares, como acontece com os 3 filhos de Bor no mundo nórdico, nós temos Ymir. Ymir significa o orador. Então, os filhos de Bor, Odin, Vili e Ve, eles começam a organizar, eles desmembram aquele barulho, aquele ruído e começam a criar uma harmonia, um som gracioso. E é mais ou menos isso que existe. Todos os povos têm um culto principal à sua linguagem, a maneira de se falar corretamente. Tanto que, dentro do ambiente religioso, como agora ou é agora, por nós, o Criador, o Divino, cria o universo pela língua. Então, é a manifestação da mente na linguagem, criando, gerando, formando conceitos, símbolos. Isso é um dos assuntos mais importantes que nós temos hoje. Tudo está baseado na linguagem, tudo está baseado na forma da oratória. Porque a maneira como nós manifestamos nosso pensamento em direção ao mundo é a maneira como percebemos o mundo. Por isso, existem tantas pessoas preocupadas com o que se fala entre os políticos, porque muitos entre eles falam de uma maneira muito, vamos dizer assim, rudimentar. E isso é uma prova do seu entendimento, de sua mente, de como ela mesma se manifesta em relação ao, seja o assunto ou mesmo em relação ao seu país. Isso é uma das questões mais importantes nos dias de hoje. Mas por que é importante saber falar bem? Por quê? Existe exatamente uma das coisas mais interessantes neste mundo. Aqueles que falam bem podem criar uma nova percepção, uma nova conceituação do mundo. Os filósofos são os indivíduos que aprenderam a falar bem. Eles têm uma própria linguagem, um próprio modo de falar. Da mesma maneira, os artistas, eles têm uma forma de pensar e essa forma se reflete na sua arte. Então, é muito ligado ao conhecimento, à maneira como cada um pensa. E, com isso, ele manifesta uma nova forma de mundo. Por isso é tão importante. Por isso é tão importante entender as coisas, entender nosso mundo. É como os 3 irmãos, os 3 filhos de Bor, os netos de Bori, criando o mundo. E nós, seres humanos, os filhos de Ask e Embla, dentro do culto nórdico, devemos entender o que aconteceu, de como eles organizaram. Mesma coisa o Criador cristão. Como ele organizou, como ele falou, como ele separou isso daquilo. Mas nós estamos sob tempos de obscurantismo.